Bom, pessoal, estamos reunidos para falar hoje sobre o texto base do terceiro ano vocacional, que se iniciou agora com o novo ano litúrgico. Somos do propedêutico da Diocese de Guaxupé e estamos estudando esse texto base para adentrar mais sobre a questão da vocação. Aqui no Brasil foi lançado esse terceiro ano vocacional para que cada vez mais a vocação seja despertada entre as comunidades, né, as dioceses e cada paróquia. Falar de vocação é muito importante porque cada um traz em sua vivência uma vocação. E já falando do texto base, né, ele nos diz que Cristo chamou cada um de nós para viver uma vocação. Além da vocação de sermos batizados e vivermos a santidade, somos instrumentos em partes da comunidade, e esse instrumento é levar o Evangelho e construir uma comunidade, uma igreja cada vez mais unida. E falando já da igreja, também o Papa Francisco traz para cada cristão, nessa atualidade, para que sejamos uma igreja em saída, uma igreja que vá até os seus irmãos, né? Que leve cada vez mais o Evangelho em forma de uma partilha que transpassa além da igreja física, né? E é muito bonito esse texto base, porque o Papa Francisco ele ressalta o quanto o leigo, né, que é a grande maioria dos cristãos dentro da igreja, ele é importante e necessita, e é necessário, né, que a sua vocação seja transparecida, que ela seja cada vez mais despertada. Porque é muito interessante quando a gente olha numa comunidade e percebe leigos que estão engajados e trazem uma comunidade cada vez mais unida. Ele demonstra os seus dons e assim por diante, e constrói cada vez mais o reino de Deus aqui na Terra. E quando a gente ouve falar de vocação, a gente lembra sempre, né, das vocações do matrimônio, da vida consagrada, do sacerdócio, e às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado as vocações leigas. E isso que eu ressalto mais uma vez. Esse documento base, ele traz essa exaltação ao despertar da vocação de cada leigo na nossa Santa Igreja. Eu gostaria de partilhar com vocês um pouco do que eu achei interessante desse texto base. O Papa Francisco ele traz para a gente a questão do jovem na Igreja na atualidade, né? A juventude que sempre é esse impulso dentro da Igreja, que traz esse ânimo, que traz vida, ela sempre precisa ser cultivada. A juventude às vezes ela acaba não sendo proposto para ela, para a juventude, a descoberta da sua vocação. O jovem ele não é questionado muitas vezes de qual é a sua vocação. Talvez ele questiona muitas vezes a sua vocação profissional, mas a vocação de ser atuante dentro da igreja, de mostrar o seu dom e ver o caminho que Cristo, que Deus quer que ele siga dentro da igreja, muitas vezes ele acaba não parando para discernir. E o Papa Francisco ele mostra que aqueles que já discerniram, que já vivem uma vida em comunidade, né, dentro da igreja, deve acompanhar essa juventude, deve incentivar, ser testemunho para que a juventude possa se despertar a viver essa vocação. Eu até partilhei aqui com meus irmãos, né? Fizemos agora, no último final de semana, uma missão vocacional na cidade de Alterosa, e lá vimos um testemunho muito bonito da juventude. É uma juventude que é viva, ela leva a paróquia adiante, né? Ela atrai mais jovens e assim por diante, tem essa beleza, né, de uma igreja jovem que aprende com aqueles mais experientes já em comunidade e assim cada vez mais vai construindo a história da igreja. E quando eu disse, né, o Papa Francisco ele traz essa importância do jovem ser acompanhado, traz esse valor tão precioso de discernir essa vocação. Como eu disse, ressalto mais uma vez, a vocação ela parte do demonstrar seus dons na comunidade. Muitas vezes vai ser aquele leigo que se torna um ministro, um catequista e que se doa. E é belíssimo a gente perceber isso na comunidade. Ver uma comunidade que
o seu corpo constrói realmente essa igreja, né? Que é o corpo de Cristo. Então, esse documento ele ressalta muito essa comunidade viva. Eu gostaria também de pedir para o Pedro, o seminarista, também partilhar com a gente um pouco sobre o que ele achou desse terceiro ano vocacional, desse texto base, para que a gente possa cada vez mais estar enriquecendo esse conhecimento para podermos entender melhor, né, essa nova jornada da vocação. Bom, já no início do texto base, os objetivos me chamou bastante atenção, porém 2 se destacaram. O primeiro é conscientizar todos os batizados a sua missão de serem discípulos e discípulas missionários. É muito importante, todos nós inseridos em uma comunidade, saber aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, seja como padre, procurando corresponder a esse chamado, a vida consagrada, ao matrimônio, ou a doação também de tantos leigos e leigas na paróquia. E outro também que me encantou foi o cuidar da família. Como muitas das vezes rezamos, refletimos, que a família é o berço das vocações. São das famílias que surgem as vocações sacerdotais, religiosas, modelos também para os filhos, para aqueles que têm a vocação, o chamado para a vocação matrimonial. Quando uma criança, quando o filho vê seus pais se amando, buscando o caminho de Deus, eles buscam também trazer isso para a sua vida. Então, cuidar da família. Esses 2 pontos dos objetivos me chamam bastante atenção. E também quando vem tratando sobre o Concílio Vaticano II, onde diz que uma vocação não pode ser isolada. Uma vocação verdadeira não pode nascer na solidão, a sós. É junto da comunidade que surge a vocação. Assim como a igreja surgiu reunida com os 12 em Pentecostes e outros, foram lá que eles fizeram a experiência com Cristo, com o ressuscitado e partiram para anunciar, também é junto à nossa comunidade paroquial, junto ao seu setor missionário. É aí que você vai descobrindo a sua vocação, é aí que você vai mostrando ao jovem, ou assim vamos dizer, se colocando a serviço do Cristo para chamar ele para exercer algum ministério. Então, a verdadeira vocação nasce da comunidade, ela não pode ser isolada. E também, refletindo um pouco sobre o Evangelho dos discípulos de Emaús, o segmento, quando vem nos dizer que este segmento de Cristo é sim feito de cruz, mas ele é fiel e ele nunca nos abandona. Como os discípulos de Emaús estavam tristes, caminhando para a sua cidade, vamos assim dizer, para eles tudo tinha acabado, a cruz tinha derrotado toda a expectativa que eles carregavam dentro de si. Mas o Senhor se coloca no meio deles, caminha, explica, tenha paciência, até o momento que, ao partir do pão, seus olhos se abrem e eles veem que é o Cristo, que ele ressuscitou. E achei muito bonito também quando diz que no momento em que eles estavam indo para Emaús, era dia, porém dentro deles era trevas, era noite, era medo, insegurança. E depois que o Senhor parte o pão e eles veem que o Cristo ressuscitou, que a esperança deles não tinha acabado, eles voltam para a comunidade, eles voltam para aquele grupo. E aí já era noite, porém dentro deles estava a luz da ressurreição, a luz da vocação. Então, vamos assim dizer, esses momentos do texto base me chamam muito a atenção. Os objetivos, conscientizar todos os batizados, cuidar e rezar pelas famílias
e buscar sempre estar unido à comunidade. Por mais que é difícil, por mais que às vezes vai ter vários pensamentos, mas é junto à comunidade que você vai descobrir, que nós descobrimos a nossa vocação. É junto da comunidade que fazemos a experiência com o Senhor. Então, seria esse os momentos do texto base que eu achei muito importante e que procuro levar para a minha vida, para o meu discernimento. Então, nesse momento que fizemos com cada um de vocês, partilhando um pouco sobre esse texto base, pedimos encarecidamente que rezem pelas vocações, partilhem na paróquia de cada um de vocês sobre esse terceiro ano vocacional no Brasil, para que cada vez mais as vocações se despertem dentro da comunidade e aquelas que partem, né, para viver uma vocação à vida consagrada, a vocação da ordem, né, ser um sacerdote, e construir vocações também ao matrimônio, que cada vez mais vai constituindo famílias e enriquecendo a nossa Santa Igreja. Agradeço esse tempinho de cada um de vocês.